Oi, gente, como vocês estão aí? Para vocês que me mandaram, eu quero saber um pouquinho mais sobre a visão sistêmica, sobre a doença na visão sistêmica, né? Agora que a gente acabou de saber que a princesa Kate também está com câncer, está em tratamento de câncer. É, é uma grande, é, é um grande despertar sistêmico quando a gente olha a vida sob esse viés, né, dos nossos antepassados, do quanto a gente honra, inclusive no adoecimento, a história da nossa família, as pessoas que foram excluídas, tudo que Bert Hellinger traz para a gente na filosofia sistêmica. Eu não podia não gravar essa aula para vocês aqui rapidinho, para falar um pouquinho mais sobre a doença na visão sistêmica. Bom, primeiro a gente tem que, o que me chama a atenção, né, nessa questão da Kate, a princesa Kate lá da Inglaterra, é que ela está em tratamento de câncer junto com o rei Charles, né? Estão os dois passando pelo mesmo problema, pela mesma questão. Eu começo lembrando que eu nunca mais usei o termo que a pessoa está em guerra, que ela é uma guerreira, que ela está em luta contra a doença, que ela está lutando, porque a minha professora Angélica Oveira, maravilhosa, me ensinou que nós não lutamos, nós não guerreamos com a doença, a gente aprende com a doença, a gente entende qual é o recado que o sintoma ou que a doença, quando já ah, está presente no nosso corpo físico, quer nos mostrar. A primeira questão é que a gente precisa lembrar que o nosso corpo físico é apenas uma dimensão do nosso ser. Nós somos seres espirituais, nós somos seres sistêmicos, a gente vem de uma família, né, de um sistema familiar, nós temos um sistema psicológico e temos um sistema fisiológico. Então, todas essas partes do nosso ser estão juntas. Quando a gente fala de doença, quando a gente está falando nesse caso do câncer, né, mas podia ser também qualquer outra, nós estamos falando de algo que acontece no nosso corpo fisiológico, físico. Mas da onde vem isso? Como isso impacta também no meu campo psicológico, no meu campo sistêmico, familiar e no meu campo espiritual? Bom, outra coisa que a visão sistêmica traz é que quando o nosso corpo físico adoece, é também uma maneira muito profunda nossa, como indivíduos deste sistema, de nos colocarmos a serviço de algo que precisa ser entendido ou principalmente que precisa ser visto. Então, nós, como indivíduos da humanidade, mas principalmente do nosso sistema, nos colocamos a serviço do coletivo, seja da nossa família, seja dos nossos amigos, seja da família do nosso marido, que é o sistema que a gente entra e começa a fazer parte da nossa esposa, ou, né, do casal, em si, dessa família que a gente cria. Eu fiz algumas anotações aqui para eu não me perder. Bom, qual é a função do sintoma e da doença, quando a questão que pode ter partido de outro campo nosso de existência chegou então na matéria, no corpo físico. O sintoma e a doença faz e tem a principal tarefa, né? O intuito dela é que a gente pare, que a gente possa então refletir, entender da onde surgiu aquele sintoma, aquela doença, e é óbvio que algumas doenças vão ter o seu fundo fisiológico, hereditário mesmo, mas até nessas doenças hereditárias, comprovadamente hereditárias, onde ela começou? Como ela se perpetua? Vou dar o meu exemplo. Meu avô paterno tem pressão alta, meu pai tem pressão alta e eu tenho pressão alta. Com 42 anos, já sou medicada de pressão alta. O que a pressão alta mostra para o meu avô paterno, para o meu pai e para mim? O que ela interliga nós? Eu já sei a minha resposta. Pelo menos, né, a reflexão. Nós temos uma questão muito forte a ser resolvida que vem vindo na geração
nessa geração e que eu olho que isso nos deixa muito ansiosos, muito aflitos, muito pressionados mesmo. Mas então o sintoma e a doença ela faz com que a gente consiga entender, consiga parar para refletir. Mas na mesma proporção, o que a gente faz quando a gente tem um sintoma ou uma doença? A gente toma remédio para afastar essa doença, para quebrar esse sintoma, para encerrar esse sofrimento. Óbvio, a medicina está à disposição do nosso bem-estar, os avanços da tecnologia, dos medicamentos estão aí para que a gente não sofra, para que a gente tenha mais saúde, se previna, né, as vacinas, sou completamente a favor das vacinas, mas a gente precisa entender que os medicamentos também camuflam essa reflexão, esse momento de reflexão que a gente está passando. De novo, eu não estou falando aqui de maneira nenhuma que a gente não deve tomar os medicamentos, nos tratar com a ciência, com os médicos, com tudo isso, mas neste processo que é fisiológico, também existe a oportunidade da gente se curar através do autoconhecimento, através da reflexão, através do tratamento psicológico, né, da nossa psique, familiar e espiritual. Bom, ah, outra coisa que fica muito claro quando a gente tem uma doença, um sintoma grave como câncer na família, já falando lá da família real, é a de que a mente, a nossa mente, não é o comando supremo do nosso ser. A mente, na verdade, ela é secundária. Se você parar para prestar atenção, eu faço muito isso com os meus alunos, gente, durante as minhas constelações. Perceba como a gente sente primeiro no nosso corpo as respostas, a interação, os relacionamentos, a troca de energia do que na mente. Vou te dar um exemplo disso. Você encontra uma pessoa e ao olhar para ela, o seu coração dispara, você tosse, você tem algum tipo de reação que é o seu corpo, mesmo sem não ter trocado oi, bom dia ou boa tarde com essa pessoa. Procure refletir sobre isso. Quando eu digo que a mente não é quem domina o nosso ser, a nossa existência, eu estou dizendo, por exemplo, que a morte cerebral não, não desliga os nossos órgãos. Já pararam para pensar nisso? Se a mente, se a nossa consciência, né, se tudo isso que a gente acredita, as nossas visões, as nossas ética, moral, tudo que a gente pensa, fosse o preponderante, fosse o mais importante da nossa existência como ser humano, não existiria morte cerebral, porque aí eu desligo o cérebro, eu desligaria o corpo, mas não é o que acontece. Contudo, todavia, porém, quando eu desligo o corpo físico, a mente não resiste. Eu não continuo viva e raciocinando se o meu corpo físico parou. E a gente sabe que pode ser o menor dos órgãos. Quando ele para, o sistema todo desliga e a mente também. A saúde e a vida em si, mas a saúde, elas são muito dinâmicas. Então, esse vídeo e essa pequena aula aqui, ó, de poucos minutos, não é a mesma para todo mundo. Quando a gente fala sobre uma doença em mim, ela não traz a mesma mensagem, ela não ensina a mesma coisa do que para você. Falei isso para você, a minha pressão alta tem a ver com uma questão que tem vindo na minha geração paterna, é o que eu entendi. A pressão alta na sua vida vai ter outro significado, ela vai trazer outra carta. Meu professor Renato Bertacci, ele fala muito sobre isso, as doenças e os sintomas são cartas que a gente vai recebendo a primeira mensagem, a gente toma um remédio e desliga. A gente recebe outra mensagem, toma um remédio um pouquinho mais forte e fala, não, isso é só uma dor de cabeça. E essas cartas vão chegando para a gente vai colocando elas numa gaveta, vai arquivando, até que chega um telegrama desse jeito, enorme, e que nos faz efetivamente parar. Que telegrama é esse? Um câncer, um infarto, um AVC, alguma coisa que efetivamente vai fazer com que a gente pare e reflita e preste atenção. Ah,
E aí, para a gente não se alongar nessa aula, por que então que a gente faz isso? Por que que eu me coloco a serviço, adoecendo fisicamente, para que algo seja visto? Porque eu faço parte de um sistema, né? Eu estou enredada, eu estou emaranhada dentro da história do meu sistema familiar e me coloco à disposição de resolver algo deste coletivo, da minha família de origem, da família do meu marido. Vamos lá para a princesa Kate Middleton. Ela hoje assume o destino não só da família dela, mas também da família real. Quantas exclusões a gente vê, vocês que pouco conhecem, eu que adoro a história da família real, já assisti as temporadas todas do The Crown. Para quem não assistiu, assista a série The Crown na Netflix, que conta a história desde o tio-avô da Rainha Elizabeth. As exclusões, os julgamentos, as histórias que se repetem. Falando de agora, da princesa Kate, veja o irmão do príncipe William, excluído. Veja a outra princesa, atriz americana, canadense, não lembro direito, excluída por conta da sua raça, né? Quem sofre as consequências dessa exclusão ou de algo traumático no sistema, ah, a gente nunca vai saber. Mas estão todos ali disponíveis para que isso seja reparado, para que isso seja visto. Ah, Aline, mas nós estamos falando de uma pessoa que entrou na família real agora. A princesa Diana foi a mesma coisa. Quando ela entra na família real, toda essa pressão, todo esse baque do lugar de princesa traz muitas questões fisiológicas para ela, espirituais, psicológicas, assim como a Kate. Vocês conseguem perceber que Kate está hoje no mesmo lugar que a princesa Diana? As duas estão exatamente no mesmo lugar. Princesa Diana com seu destino, com as suas questões, e agora a Princesa Kate também sofrendo consequências, por exemplo, da enorme popularidade. Na série The Crown, e para quem sabe mais sobre a família real, a Princesa Diana começou a incomodar a família real, porque ela chamava muito mais atenção do que os próprios membros oficiais, né? E faziam então com que ela se destacasse mais. Isso teve um peso muito grande. A princesa Kate, quando se tornou princesa, ainda antes de casar, mas principalmente depois de casada, também assume esse papel de muita popularidade, né? E agora provavelmente sofre muito dessas consequências. Como que a gente faz então para sair desse enredamento familiar sem ser excluído? Ora, todo sistema precisa se rearranjar, precisa aprender algo, precisa ver algo, precisa incluir algo que esta pessoa que adoeceu está disponível, está ali dizendo, mostrando. Então, vai depender aí de todos. Lógico que o destino da pessoa, do indivíduo que está adoecido nesse momento, ele é mais difícil, mais pesado. E aí fica também para a espiritualidade a gente entender por que tal pessoa. Mas, via de regra, existe uma questão muito forte sobre o lugar que essa pessoa ocupa no sistema, né? De novo, o exemplo da Diana e agora da Kate. Os sintomas e as doenças, no final do dia, estão a serviço principalmente da cura. Da cura. Todos os sintomas e todas as doenças olham para a cura. Olha que lindo isso, olham para a cura. Nem todo mundo que adoece se cura. Não existe uma certeza, mas existe sim um trabalho daquela família, né? Uma apuração daquela questão a cada geração. É, deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Falando nisso, né? Outra coisa importante: ninguém cura ninguém.
os médicos todos, todas nossas questões, a gente tem muita ajuda, muita ciência, de novo, né? Os tratamentos estão aí disponíveis. Quem é que traz pesquisadores, iluminação para essas pessoas da ciência que cada vez mais trazem resoluções para diversas doenças e sintomas? Isso tudo está a serviço de trazer mais qualidade de vida para as pessoas, mas a cura tem um olhar muito individual, meu, em relação a essa postura, a essa crença também, né? Todos nós temos um potencial muito, muito grande de cura. Bom, foi rapidinho para vocês. Espero que vocês tenham curtido. É um assunto muito, muito denso. É um assunto muito interessante para você que gosta da visão sistêmica da vida. É, reflita sobre isso internamente, as suas questões, as suas doenças. Use exemplos de pessoas próximas ou da própria família para se revisitar. Ah, isso faz com que a doença atinja o seu objetivo, o seu significado, que é de reflexão, de melhoria, de inclusão, de pertencimento, segundo a visão sistêmica. E, de novo, por favor, cuidem-se, tratem-se, previnam-se através, lógico, de exercício físico, de tudo mais, mas principalmente falando aqui da nossa visão sistêmica, através do autoconhecimento. Constelem, façam mentoria sistêmica, acompanhamento sistêmico, todos esses produtos que eu mesma ofereço e está aqui disponível para vocês. Invistam na prevenção sistêmica, se a gente pode falar assim, das questões que você, via de regra, vai enfrentar aí, trazendo para o seu sistema mais aprendizado, certo? Você gostou? Vida Sistêmica tá lá no Instagram, tem canal no YouTube, tem podcast no Spotify. Obrigada por vocês estarem aí. Um beijo.